Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus, salve Maria. Hoje, 2 de março, sábado da segunda semana da Quaresma. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhes davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro e abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começavam a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e então não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus queridos, meus amados irmãos, hoje já sábado da segunda semana da Quaresma. Hoje o Senhor nos fala de algo tão importante. Agradecemos ao Senhor por essa palavra a nós dirigido, a este Santo Evangelho a nós proposto, onde nos fala do arrependimento, nos fala do perdão. Algo tão importante que tem que ter na nossa caminhada, no nosso dia a dia. O perdão e o arrependimento. O caminho do arrependimento é a rota determinante para o retorno à casa do Pai. Esse arrependimento é tão importante e de suma necessidade para que nós possamos retornar à casa de Deus Pai. Podemos trazer para nosso dia a dia esse sentido na prática do sacramento da reconciliação, ou seja, o sacramento da confissão, a prática do arrependimento. O pecado afasta-nos de Deus. É uma escolha deliberada de nós desviar do acolhimento do seu amor. Queridos e amados irmãos, evitemos o distanciamento da casa do Pai. Não dilapidaremos nossos bens em situações de morte que nos rodeiam. A parábola do filho pródigo, contada por Jesus, delineia através do perdão e da reconciliação a trajetória do retorno à casa do Pai. Às vezes acontece isso também não no verdadeiro sentido dessa leitura. Às vezes nos distanciamos da casa do Pai. Às vezes nos distanciamos de Deus. Mas quando isso acontece, podem ter certeza, meus queridos e amados irmãos, que o arrependimento vem. A consequência vem, como veio para esse filho pródigo. Ele afastou do Pai, ele distanciou do Pai e teve consequências sérias, porque lá fora ele não conseguia encontrar o que ele encontrava na casa do seu Pai. A mesma coisa que acontece conosco, quando nós nos afastamos de Deus. Mas como também a história do filho pródigo, também pode acontecer com cada um de nós, de praticar o arrependimento, praticar o ato da reconciliação, ou seja, praticar o sacramento da confissão e retornar à casa do Pai. Esse pai, como o pai do filho pródigo, o acolheu com tanto carinho, fazendo para ele a melhor festa, devolvendo seus vestiários, devolvendo o anel, ou seja, fazendo com que ele se tornasse membro da família novamente. Isso também acontece com Deus quando nós nos arrependemos e voltamos pedir que nos aceite. Este é o momento, a oportunidade que se apresenta para reconquistarmos nossa cidadania. Jesus nos libertou. O Pai está à espera. A estrada de volta está acessível. Como esteve sempre acessível e a casa disponível para aquele filho. Também está para cada um de nós também, quando acontece que nós nos afastamos desse Deus. Nosso arrependimento genuíno
é a submissão ao senhorio de Jesus. Constitui a porta de entrada para o reino celestial. Portanto, queridos e amados irmãos, durante esse período quaresmal, aproveitemos a oportunidade para uma profunda e sincera confissão. Nós, queridos e amados irmãos, temos a graça de ter em nossa cidade um sacerdote que possa nos atender essa confissão. E você também, aonde você está, também tem essa graça. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, porque tudo isso é graça de Deus. Agradecemos a Deus pelo sacerdote que existe, que nos atende, pelo sacerdote que está sempre do nosso lado. Que Deus o conforte, que Deus o dê força e, acima de tudo, perseverança. Essa é o que desejamos para o nosso sacerdote. Pois é necessário que nos reconciliemos com o Pai. E para essa reconciliação, temos que passar por esse ato, o ato de praticar o sacramento da confissão. Que Deus nos conscientize, que Deus nos abençoe e que Deus sempre nos acolha na sua infinita misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.